Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço demais a presença. O tema que a gente vai tratar aqui é simulação em segurança cibernética. É um tema que a gente começou a tratar já há muito tempo e eu trouxe aqui para fazer a apresentação junto comigo o Henrique. Henrique é da Febraban, trabalha com o laboratório de segurança cibernética da Febraban. Nós já estamos trabalhando juntos há quase 6 anos, estamos no 6º ano que esse laboratório funciona, e eu tenho muito orgulho que o Laboratório de Segurança Cibernética da Febraban é um laboratório que trata da segurança cibernética em uma das infraestruturas mais complexas e sofisticadas do mundo de finanças, né? O Brasil ele ocupa uma posição de destaque do setor financeiro e certamente, obviamente, a segurança cibernética é um ponto de extrema importância e a gente tem muita satisfação de estar trabalhando junto nesse laboratório. Eu vou começar aqui a apresentação e a ideia a gente vai fazer em conjunto, nós vamos trocar o lugar de fala de vez em quando. O objetivo aqui só como contexto, né? Realizar simulações é importante. Antes a gente sabia que realizar simulações é importante. Antes até de antes, né, não se sabia que as simulações eram tão importantes assim no caso de segurança cibernética. E hoje é como materializar a importância em ações mais concretas. E esse é o objetivo aqui. Fazer simulação, na realidade, não é uma coisa nova, a gente vai passar sobre isso. Mas só para começar com o contexto da situação, e eu não vou gastar muito tempo, porque vocês sabem, o Brasil é um dos países mais digitalizados do mundo. Somente agora no segundo trimestre de 24, o crescimento de ataque cibernético foi muito alto. Vocês veem isso na mídia o tempo inteiro. Quantidade de ataque cibernético. A gente já sabe que a maior parte dos ataques cibernéticos, eles são explorando o ser humano, é um problema muito mais de comportamento, ou seja, do ponto de vista de tecnologia, tem uma importância grande, obviamente a gente precisa ter as ferramentas de tecnologia, mas do ponto de vista de comportamento, eu poderia dizer para vocês, sem medo de errar, que muito mais importante do que a tecnologia é saber usar aquela determinada tecnologia adequadamente. E a gente, no caso de um ataque cibernético, também precisa estar preparado para reagir adequadamente. Às vezes, a reação ao ataque cibernético, ela é desproporcional com relação ao próprio ataque e você pode provocar um dano muito maior do que o esperado por aquele atacante. Ou seja, em outras palavras, uma reação inadequada é muito pior do que obviamente, né, do que uma reação mais correta. E os profissionais de segurança, eles sabem o que eles precisam fazer, eles estão um passo à frente dos hackers, ou todos os atores da empresa sabem o que tem que fazer. Outra coisa que acontece muito em segurança cibernética é com relação a se você sabe o que você tem que fazer. Na hora de um ataque cibernético, se você deixar para improvisar, você vai errar. E não é só em ataque cibernético, né? Acho que na vida, em toda a nossa vida, se a gente não se preparar para uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, a probabilidade de dar errado é muito grande. E esse negócio de simulação não é uma novidade, ou seja, como eu falei, né, o preparo é importantíssimo, mas, por exemplo, pega pilotos de aeronave, eles usam simulador, eles fazem simulações de voo, os bombeiros fazem os exercícios de escape de incêndio. A gente sabe que isso mudou muito, melhorou muito a quantidade de danos com incêndios em prédios, médicos, etc. Todo mundo precisa fazer simulação e estar preparado. E aí a pergunta é, por que a gente não faz isso em segurança cibernética? Ou seja, existem ferramentas, a gente aqui vai mostrar para vocês uma dessas ferramentas, e não é só uma ferramenta, é uma abordagem de simulação bastante efetiva e eficiente para que
todo mundo já esteja preparado na hora do acontecimento de um ataque cibernético. Nós vamos contar alguns casos. Fala, Henrique. Eu ia comentar só, Rust, que a gente fala bastante, né, sobre ataque cibernético e não necessariamente a simulação é só técnica. Né, muitas vezes você gostaria de treinar a sua equipe técnica, mas também toda a sua direção, né, o seu board mesmo, de como é que eles agiriam frente a um cenário. Então muita gente tem a confusão de que é algo extremamente técnico, mas pode não ser também, né? A gente vai explorar um pouquinho isso depois. Isso a gente vai explorar hoje, é o que a gente tem feito. Ou seja, o que eu estou falando aqui já começou muito tempo antes. Né? Nós começamos a trabalhar com simulações já tem mais de 10 anos. Sem exagero, já tem 13, 14 anos que a gente começa a estar fazendo isso aqui no Brasil. Hoje a gente está levando essa tecnologia para fora. Existem outras soluções ou outras empresas fazendo simulação? Existem, mas são poucas, usando essa tecnologia de simulação hiperrealista. E isso tem trazido resultados bastante efetivos, bastante bons mesmo para a segurança cibernética. Só de curiosidade, na hora que eu montei esse slide, eu botei ali esse simulador da Varig. Era o simulador do DC-10. Esse foi o meu primeiro emprego. Quando eu saí da escola técnica, eu fiz manutenção nesse simulador. Na época, esse simulador do DC-10, eu vivi isso, eu estava lá, eu era moleque. Teve um ataque cardíaco de um piloto dentro do simulador. E o piloto faleceu. Para você ver o nível de criticidade que é você levar ao estresse um profissional desse que tem ali naquele avião uma vida de mais de 200, 250 pessoas. Então, o fato de simular não é um negócio novo. Eu estou trazendo aqui um exemplo desde 1978. Só de curiosidade, na época esse simulador ele era analógico, computador analógico com válvula. Então era uma tecnologia completamente diferente. Talvez até fazendo um paralelo, quando vier os computadores quânticos, vai ser esse salto de diferença, né? Porque na hora que veio o digital, pulou do analógico para o digital, foi um salto assim de capacidade de processamento absurda, e isso deve estar vindo agora. E eu falei esse negócio de computação quântica de propósito, porque daqui a pouco, não sei exatamente quanto tempo, pode ser que o nosso inimigo tenha tecnologia, tenha acesso à tecnologia de computador quântica, e eu, apesar de não ter, eu tenho que estar protegido por um eventual ataque oriundo de uma tecnologia quântica. Eu não sei responder aqui como, mas eu preciso fazer exercícios, eu preciso testar para ver se eu estou protegido de uma eventual tecnologia desse tipo. Por exemplo, dizem que com tecnologia quântica, qualquer criptografia pode ser quebrada, a não ser que você use um outro tipo de algoritmo. Então, se eu tenho dado hoje que não pode vazar de forma alguma, eu tenho que proteger ele de alguma outra maneira. Talvez até desligar ele de algum acesso TCP/IP. Não sei, mas são coisas que a gente precisa pensar, a gente precisa simular, precisa fazer esses testes. E simular também a resposta a isso, né? Será que o pessoal está preparado para discutir o assunto ou trazer mesmo, ele está pronto para responder uma possível mídia, um possível questionamento aí do público frente a isso, né? É bastante importante testar isso. Exatamente. Rapidamente, e aí eu convido depois vocês que estão aqui, o nosso stand aqui atrás, bem atrás do palco, a gente tem uma demo do simulador. Esse simulador que foi construído aqui no Brasil, ele se chama CIMOC, é um simulador, ele começou a ser construído em 2011 para o Comando de Defesa Cibernética, para o Exército Brasileiro, que é o responsável pela segurança cibernética do ponto de vista de nação aqui no Brasil. E ele foi construído para isso, para preparar as nossas defesas cibernéticas de um eventual ataque cibernético. Naquela época, 2009, 15 anos atrás, a gente falava de segurança cibernética, já se falava pouco. Na defesa, o que a gente já estava prevendo é que no futuro as guerras poderiam ser cibernéticas ou uma componente cibernética muito grande. E hoje isso é verdade, eu não preciso nem ficar falando muito aqui, vocês veem aí a guerra mais recente da Ucrânia e Rússia, tem uma componente cibernética absurda. Esse simulador foi construído para isso. Desde aquela época até hoje, a gente já teve mais de 20 mil profissionais treinados nesse simulador e já fizemos mais de 2.500 simulações, muitas delas com a Febraban no laboratório de cibersegurança da Febraban.
Com esse simulador, a gente tem também bastante orgulho de dizer, é tecnologia brasileira, a gente já vem exportando isso para fora, temos projetos importantes já no exterior. Deixa eu andar aqui, porque senão... Aqui eu acho que é melhor vocês verem depois aqui no stand, mas é como é que ele é montado. Na realidade, você consegue fazer cenários hiperrealistas. Você consegue, por exemplo, aqui montar qualquer ambiente cibernético nesse simulador, instalar as aplicações que são as aplicações reais, e ali você consegue fazer as simulações tanto para treinamento, por exemplo, de técnicos, que o Henrique vai falar um pouco depois, treinamentos de executivos e como eles têm que se comportar de acordo com o plano de tratamento e resposta a incidentes, ou então de acordo com o plano de contingência, ou de acordo com o plano que foi escrito e que se espera que aqueles atores saibam fazer. Existem formas de fazer isso sem usar o simulador. Existem os tabletops, você pode fazer isso numa apresentação. Mas assim, imagina você ensinar alguém a nadar falando, olha, você tem que mexer o braço assim, assado, bater perna, e não botar o cara dentro da piscina para ele poder aprender a nadar. Então, usando um simulador desse tipo, eu dei um exemplo bem bobo, mas você consegue fazer exatamente o que você precisa fazer no dia a dia. Fala. E o bacana aqui, né, Rust, é a flexibilidade que você tem com a ferramenta, né? Assim, é como se você tivesse um quadro branco e pudesse colocar o que quisesse. Ou seja, você pode aproximar o máximo possível da sua estrutura ou daquilo que você está querendo treinar, por exemplo, dentro da sua casa. Às vezes um sistema seu próprio ali, você consegue colocar ali de forma muito similar para ser bastante próximo ao real, né? É isso aí. Henrique lembrou, talvez se eu tivesse que escolher uma das características mais importantes de você ter um simulador, é a capacidade de você fazer alterações no cenário. Então, por exemplo, fazer o famoso what if em inglês, né? O se então. Eu posso criar situações muito rapidamente, ou seja, eu tirei o firewall daqui, botei ali, botei agora o roteador no outro lugar, o que acontece? Troquei esse software aqui, esse agente aqui de proteção para um outro, o que acontece? Então, você consegue fazer esses cenários muito rapidamente. Bom, sobre o simulador, a gente pode ver isso aqui no stand. Tem 3 tipos de treinamento, né, como eu falei, treinamento técnico, treinamento empresarial e principalmente os testes de segurança. Isso aqui agora tem muita empresa começando a fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, não é o caso da indústria financeira, mas um exemplo aqui da indústria de processo, eu consigo fazer um ataque num ambiente que não pode ser atacado. Por exemplo, eu tenho uma plataforma de petróleo. Eu não posso fazer pen test numa infraestrutura cibernética de uma plataforma de petróleo, que eu posso explodir aquela plataforma de petróleo sem querer. Isso não existe, ou seja, não se pode fazer isso. Tem padronização, tem nomenclatura, tem uma série de frameworks e ferramentas que não permitem fazer isso. Mas no simulador eu consigo fazer isso com bastante realismo e aí trocar e consertar depois o sistema real. Bom, o Henrique vai falar um pouco mais na simulação de crise cibernética. Aqui no nosso stand também, eu convido vocês depois para verem, tem uma degustação de uma simulação de uma sala de crise cibernética. Ali você pode escolher um papel, você pode ser o CISO, você pode ser um analista de segurança, ou você pode ser uma pessoa responsável por fraude. E aí você vai passar ali por perguntas e respostas de qual é a melhor forma, qual é a forma que você deve reagir ou não. Obviamente isso é uma degustação. O importante é quando a gente faz isso para uma determinada empresa, é fazer com os processos e com os planos daquela empresa e com os atores daquela empresa. Quando a gente fala de simulação técnica, a gente tem trabalhado com o Senai já há bastante tempo também, já tem 5 ou 6 anos que a gente trabalha com o Senai. Eu não sei se vocês sabem, no Brasil, esse é um outro problema importante de citar aqui. No Brasil, a gente tem um gap de profissionais de segurança cibernética da ordem de 300 mil, 400 mil pessoas. É muito grande mesmo. Aí o que isso provoca? Isso provoca normalmente um turnover muito alto nas equipes de segurança cibernética, que é ruim, obviamente. Não estamos atendendo adequadamente às necessidades de segurança cibernética do mercado brasileiro.
a demanda é muito maior do que a oferta, e a gente precisa treinar muita gente. Então, o Senai está numa pegada agora de treinamento de muita gente. A RNP também, a gente trabalha com a RNP também, a Rede Nacional de Pesquisa, tem um programa chamado Hackers do Bem, que vocês já devem ter ouvido falar. O programa Hackers do Bem tem o objetivo de treinar 30 mil pessoas, e a gente está fazendo esse treinamento usando esse simulador também. Ou seja, tem uma necessidade muito grande de treinamento, e para isso a gente tem várias academias dessas espalhadas pelo país, fazendo treinamento de profissionais. E uma coisa que o treinamento simulado, isso aqui eu li outro dia num artigo, ele é 5 a 6 vezes mais rápido que um treinamento de sala de aula normal. Então é uma forma de você acelerar o treinamento desses profissionais. Outra coisa que a gente usa quando a gente faz treinamento, por exemplo, pega um banco que tem uma equipe de SOC muito grande e tem um turnover alto, esses treinamentos com game, a gente tem, nesse simulador tem a possibilidade de você fazer game, isso de certa forma funciona como retenção dos profissionais, que os profissionais se sentem valorizados, eles estão evoluindo, eles estão fazendo treinamento, e eles gostam disso. A gente tem feito, por exemplo, também eu convido vocês amanhã, nós vamos ter um CTF da Febraban, né, Henrique? Nós vamos ter um CTF. CTF é um tipo de game, é um Capture the Flag, com os principais hackers do bem, né, do setor financeiro, que eles concorrem, é uma competição. Alguém ali vai ganhar aquela competição, e a competição é sofisticada, ela é muito realista, eles gostam muito dessas competições. A gente já vem fazendo isso também há esses 6 anos, a gente vem fazendo. Amanhã a gente vai ter uma aqui, que horas é? Das 3 às 5 da tarde. Das 3 às 5 da tarde a gente vai ter uma competição aqui no stand. Dura 2 horas mais ou menos, né? Dessa vez vai durar 2 horas, isso. Um caso, esse aqui é o último caso que eu vou mostrar para vocês, pela importância deles. Eu já comentei, é o Guardião Cibernético. O Guardião Cibernético é um exercício, não sei se todos vocês conhecem, alguns conhecem, é um exercício realizado pelo Ministério da Defesa, com a liderança do Comando de Defesa Cibernética, que é um comando conjunto. Comando conjunto é um comando que tem as 3 forças, tem Marinha, Exército e Aeronáutica no mesmo comando. Acho que é um dos únicos comandos conjuntos do Brasil. O Comando de Defesa Cibernética faz esse exercício todo ano. Nós participamos de todos eles, não é na maioria não, nós participamos de todos esses exercícios. Vai ter um agora em setembro de novo. Foi até nesse exercício que a gente começou a trabalhar com a Febraban, no dia 2021, né? 2019. Foi antes, foi isso. 2019, aí depois veio a pandemia, aí não teve, foi o único ano que não teve, e desde então a gente vem trabalhando com a Febraban, por causa do exercício do Guardião Cibernético. O exercício Guardião Cibernético, só como dados, ele envolve mais de 1000 pessoas, cerca de 120 ou 100 empresas de 7 diferentes setores: banco, setor elétrico, telecomunicações, água, transporte, vários setores. Dura mais ou menos uma semana e é o maior exercício desse tipo do hemisfério sul. E talvez, eu nunca vi uma estatística, mas talvez o segundo maior do mundo. O maior do mundo é feito pela OTAN. Esse maior do mundo, que é feito pela OTAN, o Brasil participa, e o pessoal de lá também vem participar do Guardião Cibernético. Agora o Henrique vai falar aqui sobre o Laboratório de Segurança Cibernética da Febraban em si. Perfeito, obrigado, Rust. Bom, pode ficar à vontade também para me interromper aqui, para complementar aqui nos pontos. Só um comentário, pessoal. Fazem pergunta, a gente vai terminar um pouco antes para responder pergunta de vocês, tá? Então, se tiverem, pessoal, podem já pensar nas perguntas para mandar para nós. Mas quando estávamos pensando aqui em trazer essa palestra para vocês, a ideia era exatamente falar um pouquinho da simulação, de fato, de como é que isso era feito anteriormente, né, a questão da conscientização, mas também tentar passar de forma prática como que isso poderia ser implementado nas instituições de vocês. E aqui trazendo um pouco do exemplo do que fazemos aqui hoje, né, junto com a Minsight, aqui no laboratório de segurança cibernética, tentar passar um pouco do que estamos pensando
pensando na hora de elaborar os cenários aqui para passar para os colaboradores, para o pessoal dos bancos participarem aqui e possivelmente incentivá-los a fazer algo similar dentro de casa. Mas aqui passando de forma bem rápida, aqui são as 5 frentes que o laboratório atua, né? Então passando aqui da direita de vocês para a esquerda, temos aqui um pilar de inovação que olha muito para questões de segurança cibernética frente às inovações. Então vemos aqui, né, na feira bastante assuntos de computação quântica, inteligência artificial, todos esses assuntos, mas ok. E a parte de segurança cibernética, como é que está isso, né? Ele está seguro ou não está seguro? E a ideia é explorar esses assuntos de inovação. Depois temos uma parte de padronização, que olha para a gestão de risco de terceiros, inteligência cibernética, envolvendo muito compartilhamento de informações de incidentes cibernéticos. E por fim, temos os 2 pilares aqui que estão muito ligados ao que estamos conversando aqui, que é o de treinamento, a necessidade de capacitar os colaboradores. Então, oferecemos treinamentos tanto remoto quanto presenciais para colaboradores dos bancos e parceiros. E a ideia do pilar de simulação, que é o que vamos descer mais no detalhe aqui, é de treinar o que foi exercitado na parte teórica e trazer isso para que testem efetivamente na prática, porque notamos muito que ver na teoria é uma coisa, mas você praticar é outra coisa. Então você consegue exercitar muito melhor e passar muito mais realidade para o que está sendo treinado ali quando fazemos simulações. E aqui falando de simulações, dentro do laboratório nós temos 3 frentes principais. 2 delas mais técnicas e uma terceira que é mais gerencial. Então começando aqui pelo primeiro, temos CTFs, que são Capture the Flags. A ideia aqui do CTF é capacitar e treinar os colaboradores frente a vários cenários diferentes que estamos propondo ali. Então é muito mais voltado para gamificação, que o Rust comentou aqui, mas a ideia é formar equipes de até 3, 4 pessoas de instituições diferentes ou de uma mesma instituição para treinarem frentes a diferentes cenários de segurança cibernética que propomos aqui para eles. E a ideia do Wargame é exatamente a mesma coisa, só que em vez de dos times eles praticarem em cima do mesmo cenário, a ideia é que eles ataquem e se defendam contra as outras equipes. Então aqui o objetivo é de fato você treinar a parte ofensiva, mas também a parte defensiva. Então como é que os seus colaboradores podem estar pensando, como é que o pessoal pode estar atacando a sua estrutura, e é o que a gente visa treinar aqui. Mas os dois, o objetivo principal aqui é de fato treinar a equipe técnica por meio da competição e colaboração, né? Um pouco da gamificação e conseguir trazer isso pro pessoal. E uma coisa que o Rust comentou aqui, né, esse gap de profissionais, e hoje a gente não pode deixar de treinar os colaboradores, né? Você não pode ficar sem simular aqui os cenários, porque os cenários evoluem bastante. A ideia é que você consiga trazer no mundo simulado o que está acontecendo de verdade, né, lá fora, e tentar capacitá-los e mostrar um pouco do mindset que o pessoal tem para atacá-los. E por fim, temos aqui o que chamamos de GCC, que é o gerenciamento de crise cibernética, mas a ideia é montar um cenário em que temos tanto a equipe técnica tentando buscar ali responder a um incidente de fato que escala para além de um incidente técnico, ele vira uma crise cibernética. E aí tanto para uma crise cibernética para a instituição em si, quanto para uma crise cibernética sistêmica. Por exemplo, o que acontece se o Pix parar não só em uma instituição, mas parar em mais instituições? O que acontece se talvez a gente explorasse uma plataforma que todos usam, a população inteira usa, por exemplo, o GovBR. A gente tenta simular isso, vou falar um pouquinho mais para frente como é que a gente pensa isso, mas trazer esse cenário para a equipe técnica conseguir trabalhar isso, de fato, buscar as informações que a sua equipe estratégica precisa para responder e depois, claro, exercitar a equipe estratégica de como é que eles poderiam responder isso frente, como sua instituição, mas também como sistema financeiro. Então a ideia é de fato exercitar essas duas partes aí, tanto no técnico quanto no estratégico. Aqui os 2 próximos slides trouxemos aqui um pouco da forma, um pouquinho de como pensamos na elaboração do cenário em si, né? Então, quando estamos pensando em cenários técnicos, pensamos principalmente em quais são as principais vulnerabilidades novas que tem aqui, o que eu gostaria que minha equipe estivesse ciente. Não só ficar lendo ali CVS, o que tem ali discutido, mas de fato treinar e ver como é que isso aparece frente a um sistema seu. Como é que isso aparece no seu CIEM, como é que isso aparece no seu sistema para conseguir mostrar para eles como é que isso é feito. Mas também exercitar o mindset. Então, como é que o atacante está pensando aqui, o que eu poderia como lado defensivo ou até mesmo ofensivo, como que eu poderia pensar aqui para defender a minha instituição? E aí, claro, pensar muito aqui nos sistemas envolvidos. Comentei, né, de que você consegue colocar diferentes sistemas ali dentro do CIMOC, por exemplo, mas a ideia é trazer sistemas que são, por exemplo, críticos para sua instituição. Então, você treinar em cima disso, o que você talvez teria limitações de treinar dentro de casa, você treinar isso num ambiente simulado para que tenha mais proximidade da realidade. E, claro, em cima desse cenário proposto, pensamos bastante no MitraTech, na matriz, e nos TTPs, né, que são as técnicas, táticas e procedimentos. Então, olhar muito para, ok, se eu faço parte, por exemplo, do sistema financeiro,
financeiro, eu vou olhar para os atores que atacam o sistema financeiro e como é que eles estão fazendo. Será que eles estão entrando aqui por meio dessa porta de entrada ou será que por uma outra porta de entrada aqui da minha instituição? Mas a ideia é que, olhando para isso, você consegue customizar melhor o seu cenário. Aqui a gente fala muito de sistema financeiro, mas será que então, se eu for do varejo, a porta de entrada é a mesma? Às vezes não, mas então a ideia é ter isso em mente, porque a ideia é exercitar aquilo que é mais próximo do real possível. Então é nisso que a gente está pensando na hora de elaborar os cenários, né? E aqui, nesse caso aqui, eu vou falar um pouquinho dos cenários mais estratégicos, né? Então, além desses pontos que eu acabei de comentar, pensamos bastante nos serviços que são externos à minha instituição. Então, que eu comentei agora há pouquinho, né? Fizemos já algumas simulações envolvendo o Pix, né? Então, o que acontece se, por exemplo, eu tentar esgotar o limite de buscas ali que são permitidas pelo Pix? O que acontece com o sistema? Né? E será que o pessoal sabe o que isso pode acontecer, ou as consequências que isso pode gerar tanto para a minha instituição quanto para o sistema financeiro, até mesmo a questão do GovBR, né? Simulamos aqui um caso em que, ok, e se o atacante ele simulasse um acesso seu com as suas credenciais, mas na hora que ele pede um token de autenticação, ele consegue meio que ver o seu computador e ele, na máquina dele, coloca o token. Ali, o que poderia acontecer? Né, mas pensamos aqui em diferentes serviços que podem fazer parte do cenário macro aqui para trazer mais próximo do que eles poderiam estar vendo no dia a dia. Né? E além disso, pensamos também em, ok, realizamos algumas simulações do sistema financeiro, mas será que não tem outro cenário que poderia envolver, por exemplo, sistema financeiro e sistema de energia? Ou será que não poderia ter algum que envolve sistema financeiro e até mesmo outros, do tipo telecom? Né, então é aquilo que é um pouco parecido com o Guardião Cibernético, isso, Guardião Cibernético, um pouco parecido com o que o Lockheed Shields faz ali na OTAN, mas trazemos essa expansão além do sistema para conseguir olhar isso, né? E claro, depois disso, um pouco mais na parte técnica, pensamos aqui qual seria o tipo de incidente que estamos querendo trabalhar. Será que é um ransomware? Será que é um defacement? Será que é um vazamento de informações? Isso vindo de diferentes fontes de ataque. Por exemplo, será que está vindo de um Estado-nação, algo extremamente sofisticado, ou será que está vindo algo mais em torno do ativismo, né? O hacktivismo que falamos, né? Então, tudo isso, ele vai acabar modificando o cenário que estamos trazendo aqui para a simulação. E aqui é como sugestão para até mesmo tentarem fazer algo similar dentro de casa, se não já o façam. Então trouxemos 3 pontos aqui, que na parte de CTF e Wargame, na parte técnica, muitas vezes não dá para fazer algo interno, mas se não fizer interno, incentivar a equipe técnica a participar disso, porque o que notamos é que a troca de experiências ali com os participantes é muito rica. Então, às vezes, eu acabei não conseguindo explorar uma máquina, desenvolver ali no cenário técnico, e o pessoal consegue trocar ideias mesmo, né? Trocar experiências para que se capacitem melhor, tenham conhecimento, até mesmo saibam quem está do outro lado do computador para poder pedir ajuda quando for realmente necessário, né? E os outros 2 pontos, em relação à crise cibernética, nesse caso, realizamos na FEBRABAN os GCCs que eu acabei de comentar, com várias instituições diferentes, mas notamos que tem um grande valor quando isso é feito dentro da instituição, porque você consegue treinar de fato a sua equipe técnica, mas principalmente sua equipe estratégica. Então você propõe um cenário, muitas vezes não precisa de muita máquina, você poderia fazer coisa até com papel, por exemplo, mas de fato de trazer uma proposta de cenário que poderia ser uma crise, e o que é bacana de ver é que quando você organiza isso dentro de casa, uma pequena equipe organizando isso e muitos não sabendo disso, fica muito mais próximo do real. E depois você consegue, né, explicar que era uma simulação e tal, mas é algo de bastante valor que temos visto desdobrar depois das nossas simulações na FEBRABAN. Então é algo que poderia ser bem bacana de ser feito. E claro, não somente nessa parte técnica, mas também você trabalhar na cultura de segurança cibernética. Então, cyber estar além da equipe de segurança, além da equipe de TI, mas em toda a sua organização. Então você poderia fazer coisas do tipo testes de phishing, mas em que você não tenha ali um shaming de quem acaba caindo ali, mas muito mais para você capacitar as equipes que estão suscetíveis a cair em coisas do tipo. E por fim também algo de engenharia social que tentamos explorar também, por exemplo, e se eu trouxer um cara aqui que vai entrar dentro da minha instituição e se passar por um colaborador? Né? Você consegue exercitar isso e fomentar ali a cultura de segurança de forma bem interessante na sua instituição. Né? E por fim, alguns passos aqui, né? Claro, sempre tem uma questão de aprovação, mas a ideia de passar aqui a forma como fazemos, é talvez de incentivar isso, né? Então a montarem propostas e desenhar objetivos. Acho que o objetivo ele é bastante tem um bom resultado quando você consegue fazer isso dentro de casa, né? E depois disso desenhar, claro, os cenários, as tecnologias envolvidas dentro do cenário e por fim, claro, sempre necessária uma parte de aprovação, né, Rust? Isso aí. Bom, a gente acabou quase acabando o tempo, né? Tá no tempo ainda. Tá. Mas assim, como mensagem final, e eu gostaria de enfatizar
sintetizar isso para vocês, é o seguinte: a gente tentou passar aqui a importância, a ferramenta, a importância da simulação, a ferramenta para fazer a simulação, como fazer isso, contando até uma história de sucesso, que 6 anos fazendo isso é um sucesso. Então de parabéns o pessoal aqui da Febraban. E uma mensagem para vocês é o seguinte: não existe mais, mas não existe mesmo, nenhum serviço digital que não seja seguro. Não tem como. Ou seja, se você colocar no ar hoje, disponibilizar um serviço digital que não é seguro, você está disponibilizando uma porcaria. Não pode mais fazer isso, não pode mesmo. Isso me lembra na época que se discutia muito qualidade. Poxa, eu não posso vender um produto sem qualidade. É mais ou menos a mesma coisa. E, mais ainda, eu acho que não existe mais nenhum serviço hoje que não seja digital. Você não consegue, praticamente tudo que você faz hoje depende de computador, depende de um endereço IP, tá conectado com alguma coisa. O setor financeiro, então, é um exemplo absurdo de digitalização, né? O shop floor de um banco são os computadores. Eu queria agradecer, então, a Febraban a oportunidade de falar, e principalmente ao Henrique ter vindo participar dessa apresentação. Obrigado, pessoal. Obrigado.